Graças a Deus, muito bom dia a todos. O tempo está passando, né? Vamos nos encontrando, vamos sentindo, ressentindo. E a luta aqui na Terra vai se travando. Quantas surpresas que a gente tem, né, no percurso. Às vezes a gente não sofre por nossa causa. Às vezes a nossa vida está até tranquila. A gente sofre por alguém que a gente ama. A gente sofre por uma contrariedade qualquer. E a gente vai se desequilibrando, né? Os amigos espirituais da casa falam que a gente às vezes anda igual ponto e vírgula. Meio manco, né? Mas o que a gente vem aprendendo com isso? Eu acho que é a grande lição, né? Se tudo passa, lembra o Chico? Não esquece, tudo passa, isso também vai passar. A gente pensando, há pouco tempo, poucos anos, nós éramos crianças. E agora a nossa vida já está plena, e alguns de nós com os cabelos bem branquinhos já, começando a preparar a volta. E aí? Será que a gente aproveitou esse tempo, fugindo um pouco das ilusões? Quantas vezes a gente se perturba? Excesso de preocupação, excesso de trabalho, excesso de fuga. E quando vamos ver, o mais importante ficou de lado. É preocupante, né? Não é só perder a saúde, não. É perder o bom ânimo, perder a paz. Uma casa como essa, que trabalha com os fenômenos, que são as curas, aqui a gente poderia passar amanhã falando de quantos trabalhos a gente já presenciou. Quantas pessoas tiveram seus organismos modificados e constatados pelos exames da matéria? Mas será que é o suficiente? Eu ganho mais tempo. Será que é o suficiente? Já me dá um alívio. Mas eu ganho esse tempo para quê? Para voltar ao quilo que me trouxe a doença? Para viver da mesma forma antes do problema, antes do desafio, antes do medo? Então, o chamado que a gente ganha, gosto muito dessa expressão, um acréscimo de misericórdia. Misericórdia a gente tem o tempo todo, mas tem hora que a gente ganha um acréscimo. É para a gente aproveitar e fazer algumas mudanças. E esse tempinho que a gente passa aqui dentro, que a gente tenta ser o mais diligente possível, mas tem um tempinho de espera, é para essa reflexão, né? Como é que está a nossa vida? As nossas relações? Os nossos hábitos. Nós estamos mais conectados a Deus ou a Mamão? Estamos mais esperando Deus do coração ou Deus que facilite a nossa vida? Então, como a gente sempre fala, vamos juntos? Vamos unir as nossas forças, unir o nosso pensamento. Fecha teu olho agora. Inspira profundamente, buscando sensação de bem-estar. Se conecta com o belo, com Deus que está no teu coração. E que esse Deus de amor traga sim a nossa saúde que precisamos, mas traga a saúde da alma, que é a lucidez, o discernimento, a paciência diante das coisas que por enquanto a gente não tem força para mudar. Seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim.
Deus agora e sempre. Perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. No capítulo 23, segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a moral estranha. Quem não odiar seu pai e sua mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Vamos ler só a introdução? Abandonar pai, mãe e filhos. Todo aquele que por amor ao meu nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Mateus. Então Pedro lhe disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhes disse: eu vos digo em verdade que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, pai, mãe, irmãos, mulher, seus filhos, que não receba deste mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Um outro lhe disse: Senhor, eu a vós seguirei, mas permite ir primeiro dispor do que tenho em minha casa. E Jesus lhe respondeu: todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas. Por que moral estranha, né, primeiramente? Moral, código divino. Estranho, porque a gente tem que ver o sentido e não a letra. Se a gente for ver, vai já romper justamente com a base da doutrina de amor e caridade, de dever, né? Então, o que ele está falando? Ele está falando para a gente que o dever para com Deus vem na frente para qualquer outro dever. E muitas vezes, esse amor a Deus, esse dever, essa entrega, vai precisar abandonar, às vezes, até o regaço do nosso lar, o aconchego da nossa família, a tranquilidade de um serviço, o prazer de algumas amizades. Estava lembrando, vindo para cá, a história do Divaldo Pereira Franco, né? Lá no interior da Bahia, morando com a família, e desde pequenininho já tinha traços da mediunidade. Mas não eram aqueles traços tranquilos, né? Sempre pregava uma peça ou passava mal, e o pai já enfesado. Para com essas frescuras, Divaldo, né? Só que não era frescura, né? Era a mediunidade dele que ele não tinha controle. Não tinha disciplina ainda sobre a mediunidade. E teve uma vez que o irmão dele morreu subitamente. Não estava doente, não estava nada. Ele simplesmente partiu. Só que ele partiu e ficou ainda no ambiente doméstico. E o Divaldo, pela sensibilidade dele, começou a ter uma ressonância vibratória, tendo sintoma de paralisia. Então ele ficou tempo sem conseguir andar. E o pai achando de novo que era uma frescura. Para com essa frescura, Divaldo. E aí a mãe, já desesperada, falaram assim: olha, tem uma senhora que ela reza,
ela é médium. Será que a gente não pode trazer aqui e rezar por ele? E essa senhora entrou na casa do Divaldo e tinha evidência, e ela viu o irmão e narrou como ele era fisicamente e mostrou que era aquele irmão que tinha acabado de partir e ele não podia mais ficar ali. Não era mais o tempo dele ficar na casa familiar. Então ela faz uma breve doutrinação, utiliza-se dos passes magnéticos e tira a influência daquela sensibilidade no Divaldo. Mas o que ela fala? Fala para a mãe do Divaldo: seu filho precisa de uma oportunidade de esclarecimento. Ele precisa ir para Salvador. Lá eu posso cuidar dele, ele pode morar na minha casa, procurar um trabalho melhor. E aí a frase da mãe: eu sentia no meu coração que meu filho não era meu, era para o mundo. Então ele abandona pai, mãe, ele abandona a casa, ele abandona o aconchego. Porque existe um chamado maior na vida. Isso acontece com a gente. Quantas vezes nós precisamos também partir? A gente reluta, até na partida física mesmo, um desencarne. Né? Quantas histórias de que a pessoa estava lá se segurando no hospital, numa situação orgânica terrível de dor, de sofrimento, e ela quer ficar para se despedir de alguém. Basta que aquele filho que está longe, aquela filha, a esposa, o marido, alguém que dentro do coração dela é importante, quando chega lá, ela vai. Precisava da paz. Então, nessa passagem do Evangelho, que é muito significativa, o que a gente está precisando deixar? Para cumprir um destino mais importante sobre a nossa vida. O que eu estou precisando? Abrir mão, modificar. E que muitas vezes, no medo que a gente tem, hoje é um medo generalizado, a gente tem vários transtornos associados aos tipos de ansiedade, nós vamos relutando tanto com esse dever que a vida maior nos chamou, que a gente vai encontrando problema. A nossa vida vai adoecendo, a nossa vida mental vai adoecendo de tal forma que a gente perde a noção do discernimento. A gente amortiza a capacidade de escolha. Eu não consigo escolher. E sabe qual é o perigo? Que eu vou parar de falar, juro. O perigo é que a gente começa a procurar novos cristos. Ou é o evangélico, ou é o espírita, ou é aquele médium. Aí a gente espera que essas pessoas, que a gente acha que são enviadas de Deus, e são pessoas como a gente, né? Elas vão determinar a nossa vida. Faça assim, faça assado. Olha o perigo. E muitas vezes, ali, que ele poderia ter a tarefa de ajudar o ser humano, ele deturpa. Ele evoca a sombra do passado dele, e ao invés de usar a tarefa que ele tem, religiosa, ele usa para roubar a paz. O psicopata não é só aquele que rouba matéria, ele rouba a paz das pessoas. E aí, então, ele começa a fazer uma calamidade. E o que isso é importante para nós hoje? Não é o que o médium vai te fazer. O médium é um ponto de referência. É o que a espiritualidade, que também está nessa casa. Olha quantas casas a espiritualidade está trabalhando com muito carinho. Ela está também aqui. Mas a gente precisa subir a vibração. E é um treino de fé. Então nós médiuns podemos falar bobagem, agir sem cortesia, né? Dar uma rateada feia no comportamento. Mas o principal é o que você veio buscar no seu coração. Que as equipes socorristas estão prontas para nos ajudar. Então se conecta nisso. Tira um pouco o olho da matéria e eleva agora o olhar espiritual. E aí que cada um de nós receba na medida do justo e do necessário. E muito obrigada a presença de todos. Vamos começar o nosso dia? Muito obrigado. Desliga a campainha do obsessor, tá bom? Desliga o danadinho, que a gente precisa de concentração agora. Um ótimo dia a todos nós. Muito obrigada.